Papo Dono. Apoio Cultural, Padaria 9 de Julho, Quinta dos Sintras e Rubio Móveis. Quando alguém gosta de serpente, bom sujeito, não é? Ou é melhor que os bons sujeitos? Bruno Rocha, meu amigo, que prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Lauro, a oportunidade de estar podendo contar umas histórias aqui de serpente, né? Sobre as cobras, o homem da cobra. O homem da cobra. Bruno Rocha, o seu sobrenome tem tudo a ver com serpente, né? Porque você encontra muita serpente na rocha. Também, tem essas espécies da Silva, né? A gente tem ainda o da Silva. É o da Silva, né? Da a maior floresta. família brasileira, né? Tem a ver com o céu. Bruno, eu vi aqui o seu currículo, biólogo, formado pela FESB, estagiário do Butantan, Instituto Butantan, especialização em herpetologia, pesquisador ambiental, bolsista técnico do CNPq, do Museu da Zoologia da USP, que é um excelente museu, bolsista técnico da FAPESP. Peraí, você não paga a faculdade? Você só tem bolsinha? A gente corre atrás de financiamento para fazer conservação, né? Mas é isso. Bruno... Bolsa salário também, né? É. Só que a gente não tem os mesmos direitos que o CLT. É verdade. Bruno, você é nascido em Bragança. Uhum. E você... Eu sou nascido em Bragança, Paulista, em 83. Em 83. E aí percorria várias escolas públicas, né? Sou filho de empregada doméstica, minha mãe, Estael, e do Carlão, da prefeitura, que já é falecido. E estudei na Augusto Vasconcelos, na Jandira, passei pelo Alegrete, Caíque, até formar no colegial, que a gente falava, né? Ensino médio, no Casper. Segui trabalhando em algumas empresas aqui em Bragança para conseguir ter, né, na época assim, conseguir levantar o financiamento para estudar na FESB, né, que era a faculdade aqui da cidade. Eu conseguia morar e ficar aqui, reduzir esses custos. E depois consegui, né, ir deslanchando, mas sempre, né, com esse auxílio. A gente precisa do auxílio à pesquisa para conseguir tá, né, na formação, nesses 10 anos agora que eu estou me tornando especialista nessa área, né? Na verdade, eu estudei bastante as serpentes, mas elas são o meu modelo de estudo para ecologia, evolução e conservação, né? Eu aplico elas nessas modalidades da ciência para descobrir novas coisas. Hoje em dia. Você não tem medo de serpente? Não. Por que a população tem medo da serpente? Será que é bíblico isso? Porque a serpente amaldiçoa Adão e Eva, ou qualquer coisa assim? Nesse sentido, sim. A gente né, tem essas histórias, e tem outras culturas, não só na Bíblia, né? Tem outras culturas que também misturam este lado, né? Por causa do acidente da serpente acontecer, né? Com o ser humano, quando ele não está vendo, né, a serpente. Então, e a gente frisar nessa palavra, que é um acidente. Né? A gente não tem ataque de serpente, né? As serpentes não atacam o ser humano, então são sempre acidentes. E eles acontecem justamente nesse momento, quando a gente não está enxergando esse animal. Mas quando a gente vê esse animal, a gente consegue manter uma distância segura, principalmente desses que oferecem perigo, que são as espécies venenosas, que são aí 20% mais ou menos de todas as espécies do Brasil, que é um país mega diverso nesse grupo de animais, né? Então, a gente tem várias outras serpentes aí que acabam pagando o pato por causa desse misticismo dessas lendas, mas existem mecanismos de aprendermos a lidar com esses animais, a conviver com eles no meio ambiente e entender que eles têm uma função, né? Tem um papel, tem um serviço ecológico importante no meio ambiente
que é todo que funciona com engrenagens. Então, cada animal, cada árvore, cada vegetal ali, cada fungo, quando está ali na floresta ou na área rural, né, que as pessoas moram na área rural, que é em contato com a natureza, então a natureza está sempre procurando esse mecanismo de se equilibrar. E hoje em dia a gente está passando por esse momento, né? Esse momento chegou do desequilíbrio, né? A mudança climática ela está fazendo isso, né? De acontecer esse desequilíbrio. Por isso que a gente estuda a conservação, né? Como que a gente atua nesse meio para melhorar esse mecanismo e mitigar esses efeitos que a gente está passando agora, né? Por aí. Muito bem, mas eu continuo tendo medo, tá? Mas não é por causa da Bíblia, não. Tá. Porque eu sei que são os acidentes, né? Então, eu moro numa chácara e eu, de vez em quando, vejo uma passeando. E eu aprendi uma coisa, eu não sei se é verdade, que a serpente, ela anda vários quilômetros. E quando ela está passando por ali, é só uma passagem, é verdade isso? Então, quando a gente está falando de réptil, a gente tem que lembrar que eles são animais muito econômicos, diferente do nosso grupo, nós mamíferos. Sim. Nós somos um animal que gasta muita energia, Sim. né? Nós e os outros mamíferos gastamos muita energia, por isso a gente come muito. Enquanto a gente está, até quando a gente está descansando, a gente está gastando energia, Sim. né? Dormindo. Eles não, os répteis não. Eles têm mecanismos de frear esse metabolismo deles. Sim. E eles são super econômicos. Até no sentido dos acidentes, né? Por exemplo, as pessoas têm medo. E eu faço sempre essa pergunta: por que serve o veneno para serpente venenosa? Para venenosa, né? Porque tem várias outras que não são venenosas. Serve para ela se alimentar, né? Então, existe uma guerra biológica evolutiva entre ela e os animais que ela come, que são perigosos para ela, esses animais, que são os ratos e os outros pequenos mamíferos, né? E eles são animais fortes, conseguem até fazer buraco em parede, né? Então, o veneno serve justamente para isso. Ele é uma arma biológica para abater a presa e não ter esse perigo dela voltar e morder. Porque se morder e quebrar um ossinho ali da coluna, porque a serpente só tem vértebras, né, na coluna dela e costelas. Só esses ossos que ela tem. No corpo inteiro dela, né? Muitas vértebras e espinhas. Então, o veneno serve justamente para isso. Para esse momento. Quando a caça funciona por espreita, né? Primeiro ela vai procurar o lugar onde esse ratinho está, né? Então, pode ser esse momento que a gente está vendo. Quando ela está se deslocando, por exemplo, as serpentes, as venenosas, elas vão caçar durante a noite. Elas são mais ativas à noite, né? De vez em quando a gente vê elas movimentando de dia também. Mas é mais para estar no sol ou na sombra, para regular. Porque a temperatura, que é diferente de nós gastamos energia para manter a temperatura, né, a 37 graus no nosso corpo. Não pode nem subir nem descer e a gente gasta muita energia com isso. Agora elas não. Elas não têm isso. Então a preocupação delas é estar no ambiente mais quente quando elas precisam ou no mais frio quando elas precisam resfriar o corpo, né? E a gente pode ver elas durante o dia, mas esse final da tarde, às vezes à noite, que a gente vê elas se movimentando, pode ser esse momento que ela está procurando um lugar para que ela encontre a trilha onde o rato vai passar. Porque ele deixa um sinal, um sinal de cheiro, né? Um cheiro. E ela consegue saber ali se é fresco, tal, se ele vai passar por ali de novo e senta ali. Aí a espreita pode durar 1 noite, 2 noites, 3 noites. E isso que eu falo sempre para as pessoas, que ela sai para caçar com uma bala só, né? Então, se ela precisa daquela bala lá, né? Daquela espreita ali, ela senta ali na espreita toda noite, ficando ali esperando o momento exato que ele vai passar e ela conseguir injetar o veneno, que demora 1 milésimo de segundo. Ela coloca o veneno ali e solta, e o animal morre logo ali na frente. Ela sai em busca, ele já vai estar morto, não oferece risco, o veneno já vai ter, né, começado a digerir também, ajuda na digestão. Ainda tem estudos, né, tentando provar isso também.
E é essa função, uma das funções ecológicas da serpente, né? Essas espécies, principalmente as venenosas, barrar o crescimento populacional dessas espécies de mamíferos, né? Regular, porque os mamíferos, esses pequenos mamíferos, eles se reproduzem em massa, né? E também, quando estão em grupos muito grandes, são repositórios de doenças, né? Às vezes doenças que podem pular para o ser humano. O ser humano. Isso, ou pro animal, nosso animal doméstico que a gente cria, né? Ou vice-versa também, né? As doenças pularam ao contrário. Os vírus funcionam assim. A gente está passando, né? Pelo final, assim, mais ou menos da Covid aí, e entendendo que é exatamente o que aconteceu, né? Esse contato, de a gente estar muito perto, né? Nossos animais que a gente doméstico e tal, esse nosso convívio com a natureza e acontecer isso. Então, as serpentes cumprem essa função, né? É uma das funções que elas fazem é essa barreira ecológica para essas espécies que podem, né? Tanto para a gente quanto tipo para as árvores na predação de sementes que eles fazem, né? Então diminui a predação de sementes, ajuda as árvores no replantio. Ou seja, você está me dando uma aula de ecologia completa. Na verdade, assim, eu sou advogado da serpente, né? Serpente. Isso, daí eu preciso arrumar argumentos para as pessoas entenderem que são animais importantíssimos, mesmo quando estão muito perto da nossa casa, entendeu? A gente tem que começar a ter um segundo olhar. A natureza está pedindo isso agora, hoje em dia, para que tenhamos um segundo olhar, sabe? Você trouxe eu acho da nossa cultura, né? Que é achar assim que o animal tá ali, ele oferece um mal, né? Algum tipo de mal e a gente faz uma coisa boa se matar ele. Então eu tô falando aqui que por experiência, com dados, né? Que a gente estuda isso e até depois eu quero falar da minha experiência com a comunidade rural que aconteceu e que pode ser diferente, né? Que pode ser diferente, que a gente pode ver o animal, ter o segundo olhar, tirar uma foto, identificar, ainda mais na nossa região aqui em Bragança, que a natureza está pedindo por restauração, por ajuda. Eu tenho visto por aí, a gente ainda tem animais selvagens nas áreas rurais aí, tem veados, sussuaranas, precisando, sabe, animais grandes e também os pequenos precisando de ajuda. Até espécies de serpente, assim, que estão mudando, né? Tipo, que a gente encontrava mais antigamente e agora não, sabe? Espécies que são de brejo, né? E os brejos estão sumindo, assim, então estão precisando proteger nossas nascentes aqui. Então, aquela história que o caipira conhecedor da terra fala que choveu um pouco e de repente faz o sol, começam a aparecer as serpentes para esquentar o corpo. É verdadeira. Uhum. Eles sabem, né? Eles sabem mais do que eu sou caipira você. também, né? Eu sou criado aqui no interior, no sítio, então eu trago esse conhecimento junto. Com orgulho, né? Com orgulho. Vamos ver aqui a cartilha para educação ambiental que você fez aí através de uma prefeitura de... Essa aqui não foi eu que fiz, foi um amigo que fez, mas é pela prefeitura de Sete Barras, né? Sim. Que eu tava falando para você de incluir, né, a discussão sobre a educação ambiental, né? De diversas formas. Dentro do ensino, do nosso ensino básico. Sim. Então, a gente está agora, depois das ações que a gente fez já vou falar sobre a espécie de serpente aqui, né, que é importante, mas a gente inserir essa discussão não só na matéria ali de biologia, de ciências, ali falando, mas ela tá envolvida nos textos que a gente vai trabalhar com bem interessante. As contas que a gente vai fazer com matemática. Prefeitura Municipal de Sete Barras. Isso, é a cidade que está englobando o projeto, né? Que eu vou falar aqui. Agora, eu sei que você redescobriu uma espécie de serpente. Qual é? Então, aqui, eu trouxe até um presentinho para você aqui. A fotinha dela, para você não esquecer depois. Ah, tá.
Corallus cropani. Isso, esse é o nome Muito científico bem. desse animal. Foi essa que você redescobriu. E ainda vem com um imã, né? Esse é um ímã. Eu vou colar na minha geladeira, só para lembrar da minha sogra. Ah. Mas como é que foi a descoberta dessa Coralis? A jiboia da Ribeira. Então, na verdade, ela já é era uma espécie descoberta, né, em 1953, Certo. por um pesquisador lá do Instituto Butantan na época, né? A gente tem vários laboratórios em universidades públicas, em museus, né? Aqui no Brasil, assim, o mais antigo é o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, que pegou fogo um tempo atrás, mas ainda, tipo, na parte das serpentes não teve, o incêndio não pegou. Mas o que eu vou falar é das coleções zoológicas, né? Que também no mundo inteiro a gente tem. As pessoas não conhecem muito isso, esse serviço científico que a gente tem, que os museus fazem, né? Às vezes a gente vai visitar um museu e vê, né, a exposição, mas por trás da exposição tem pesquisadores e tem um grande acervo, né? Então, para os animais, para as plantas e tal, a gente tem esse acervo, né, em várias instituições, né? Lá no Instituto Butantan a gente tem a coleção que leva hoje em dia o nome desse pesquisador, o Alphonse Richard Ogg, pelas contribuições dele, né, nessa área, que é que quem trabalha em coleção trabalha na ciência, que é a taxonomia. Sim. E a sistemática. Sim. Né? E, consecutivamente, a evolução também, porque são as pessoas que conseguem descrever as espécies, né? Então, elas, para descrever uma espécie nova, primeiro elas precisam conhecer todas as espécies que existem e que existiram. Como assim que existiram? Porque existem serpentes fósseis também, né? Sim. E existem também serpentes que estão sumindo, que estão se extinguindo. Então, essa conta sempre vai sobre o número de espécies que são descritas, sobre as que estão sobre que a gente descobre que estão sendo extintas. Não só para esse grupo, mas existem para todos os grupos, né? Para todos os grupos animais. Hoje em dia, serpente, a gente está entre 4.000 e 4.100 espécies no mundo. No mundo e no Brasil? No Brasil, cerca de 450, até... eu não dei o Google aí para lembrar quantas a gente... Mas acima de 400? Acima de 400 espécies. Tá. Muito bem, tem um outro projeto que você também trabalha? Deixa eu terminar de falar da espécie. Então, a Corallus cropani ela foi descrita em 1953 e depois a gente teve poucos registros dela, né? Um outro só em 69 e um outro só em 78, na coleção. Porque na coleção a gente fica sabendo, né? Depois que a espécie foi descrita. E depois ficou 30 anos, sumiu a espécie, né? Nessa época que começa a se falar em biologia da conservação, né? Isso é estudar a melhor ecologia, né? E quando surgem as listas de animais ameaçados, começa a fazer, não encontra, né? Só 3 registros dessa espécie. Aí, em 2002, daí tem um novo registro de uma pessoa, de uma fazenda que matou um espécime e guardou a cabeça. A pessoa não sabe, né, que é uma espécie rara. Aí guardou o couro, assim, do animal. E daí quando o dono da fazenda chegou e falou, matei essa serpente diferente aqui, nossa, tal. E na época, né, começo do e-mail, tal, ainda mandou para o Instituto Butantan uma foto, tal. A pessoa, meu Deus, é uma espécie nova. A pessoa fez isso, né, de levar o animal para o Instituto Butantan. E daí souberam que a espécie ainda estava existindo, né? Sim. Ainda estava existindo. Aí sabiam que... Foi uma redescoberta. Foi o começo da redescoberta. Aí, logo em 2010, né, o Francisco Franco, que trabalha lá na coleção hoje, né, da onde a gente guarda esses acervos desses animais, tem 100 anos já de acervo, guardando serpentes lá, e para estudo, ele foi atender uma comunidade, a comunidade do Guapiruvu, que fica nessa cidade de 7 Barras. E essa que foi legal, que foi um dos primeiros contatos que a gente teve com essa comunidade, que é bem agroecológica, que está nesse sentido de querer aprender a conviver com a natureza de lá. E o Vale do Ribeira, para quem não conhece,
é uma das regiões que guarda o maior mata contínua de Mata Atlântica, né? O maior contínuo de Mata Atlântica resiliente que a gente ainda tem, que ainda tem árvores centenárias lá guardadas lá dentro, sabe? Que não foram cortadas. E guarda, em especial, guarda essa espécie, né? Então lá o bairro Guaperuvu está perto do Parque Estadual Intervales, né? Na área baixa, de Baixada. E aí soubemos que tinha um animal lá porque esse professor, o Francisco, né? O Kiko, o apelido dele, ele foi lá dar uma aula sobre serpentes para as pessoas e eles mostraram uma foto, né? Foi o líder de comunidade, o Gilberto Ota. Mostrou uma foto que tinha uma dessa serpente morta. Aí fez uma publicação, aí soubemos que tinha nessa região. Aí começa a envolver a minha história de vida com essa espécie. Por quê? Porque em 2010 eu termino a faculdade aqui, né? A FESB. Vou para o Instituto Butantan, começo a fazer estágio na coleção, entro no programa de aprimoramento profissional do Instituto Butantan, e aí eu vou para essa região junto com um amigo que estava fazendo um mestrado nessa região sobre levantamento, né, das espécies, né, de serpentes e de anfíbios. Então a gente faz essa parceria para fazer esse levantamento. Não encontramos a espécie. Né? A gente ficava lá, colocava armadilha para serpentes, 15 dias por mês, andava todas as noites, por trilhas diversas, e essa espécie não apareceu. Não foi detectada, né? Com as nossas metodologias. Então, em 2016, né, depois a gente ficou 2 anos lá trabalhando, daí depois volta para o laboratório, fazer as publicações, né? Tal. Eu fui trabalhar em outras coisas, fui para a Amazônia, trabalhar em resgate de fauna, tal. Mas daí, sempre pensando nessa espécie, eu, com parceria com um outro professor que trabalha com conservação lá do Mato Grosso, ele me avisou que tem instituições que amparam projetos de conservação, né? Então, a conservação tem a ver com educação. Então, como eu já tinha uma experiência com educação, né, que eu dei aula no José Guilherme aqui, então fui fazer educação com esse animal, com essas pessoas. E essa era a pergunta, será que as pessoas são dessa comunidade? Então, eles já tinham um grupo de jovens lá, que são os Amigos da Mata, que eles me ajudaram a espalhar folhetos, né? Então, na época, não tinha nem essa foto dessa, porque essa aqui é a foto do espécime vivo que a gente já encontrou, ó, dando spoiler da história, que é isso aí. Em 2016, a gente começou, né, com esse programa, eles me ajudaram a reunir pessoas para falar sobre isso, e um belo dia, no comecinho de 2017, uns jovens, os rapazes estavam indo trabalhar de manhãzinha, e se depararam com um espécime desse atravessando a estrada. 2 deles estavam na minha aula, até um que chegou primeiro estava querendo matar, assim, falou, não, é o animal que o biólogo falou lá, a cobra lá. Ah, ela é de boia e tal, discutiram na hora, teve aquela discussão, pegaram o animal, levaram para a associação, me ligaram, e aconteceu da gente ter, pela primeira vez, né, em 64 anos, né, que era na época, em 2017, um espécime vivo em mãos. Então, daí começou os processos de coletar informações, né, desse animal, a gente ficou com ele um período em cativeiro, até que a gente soltou ele na natureza, colocou um rádio nele, né, primeiro a gente só tinha verba para comprar um equipamento que dava só para colocar por fora do animal, que tinha uma antena. Então ele ficou 4 meses com esse equipamento, soltou quando trocou de pele, né? E depois ele foi liberado na natureza, né? Que é uma espécie rara, a gente não tem o intuito de tirar ela da natureza sem saber, né, todas as funções ecológicas que ela cumpre e a biologia dela, para a gente poder entender também a genética, né? Então continuaram os estudos e agora na parceria com a comunidade, que agora viraram os guardiões, eles têm ela como espécie bandeira, sabe? Essa espécie, a Corallus cropani, que agora a gente tem esse nome para ela, o nome popular é jiboia do Ribeira, né? Dando identidade à região. E a comunidade do Guaperuvu é a guardiã da espécie. Eu sou só o técnico que vai lá estudá-la. Então a gente já encontrou mais 2 espécimes vivos, uma fêmea e um macho, né? Que é a Esperança e o Ribeiro, que é os nomes deles. E eles estão soltos dentro do Parque Intervales,
com a ajuda e sendo monitorados. Agora o rádio é interno, né? A gente fez cirurgia e colocou internamente o rádio para eles ficarem um tempo em monitoramento, esses 2 espécimes na natureza. E aí, basicamente, esse é o trabalho que eu faço, que eu estou fazendo agora, né, no mestrado, de coletar esses dados, tá? Né, ir lá na natureza, ficar lá, ver o que esses animais fazem, encontrar eles com a antena, né? Eu ando na mata, assim, principalmente à noite, quando eles fazem a atividade deles de caça, que é... Agora a gente descobriu por que eles são indetectáveis, porque eles são animais arborícolas, como a gente pode ver aqui na fotinha, aqui, né? São animais de árvore, ela está pendurada. Então, por isso que elas são indetectáveis dessa maneira, e elas são detectáveis quando elas vão atravessar uma estrada, né? Por isso que eu preciso da parceria das pessoas e que elas entendam que as serpentes são importantes para a gente chegar em serpentes que estão precisando, espécies que estão precisando de ajuda, né? Produção, que aula, hein? Olha quanto aprendizado, né? Mas isso vai criar uma situação interessante. Produção, ele já está convidado para um próximo programa para dar continuidade a essa aula maravilhosa. Nós temos um tempo limitado, né? Mas tudo bem, o que você falou é absolutamente importante e necessário. Eu vou dizer assim, você volta, Bruno, tá? Mas volta mesmo, porque eu quero que essa aula permaneça. Tá certo? Até o próximo programa. Você assistiu Papo D'Oro. Apoio Cultural Padaria 9 de Julho, Quinta dos Sintras e Rubio Móveis.